quero ler um texto para vocês, para a gente ter aqui, começar em Lucas 8. Olha que coisa. Lucas 8, 1 e 2 diz assim, ó, e aconteceu depois disto que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Então, Jesus ia de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, pregando o evangelho do reino de Deus. Você já se perguntou como que Jesus financiava o ministério dele? Porque Jesus, a gente precisa entender uma coisa. Jesus, quando ele chamou os 12 para andar com ele, parece que só Marcos não era casado. A maioria... Casado. A gente tem certeza que Marcos não era, mas poderia ser que algum outro não estivesse. Mas a maioria estavam casados. Jesus chamou os 12. E os 12 largaram tudo que tinha para seguir a Jesus. Então, nós podemos dizer que Jesus tinha 12 pastores a tempo integral no ministério dele. Então, eu fico indignado quando alguém diz que Jesus era pobre, né? Como que alguém é pobre e mantém 12 famílias a tempo integral no ministério dele? Né? Impossível impossível um homem daquele ser pobre. Como que o dono do ouro da prata é pobre, né? O dono do universo. Pobreza tem a ver com falta de produtividade. Exatamente. O homem que mais produziu na face da terra era Jesus. Muito bom. Vamos falar disso. Pobreza, produtividade, muito bom. É isso aí. Então, muito bem, a gente que não leu a Bíblia direito, fica com essas conversas. Mas como que Jesus mantinha o ministério dele? Como que era financiado? Ele ia de aldeia em aldeia, né? E tem que comer, tem que dormir, tem que vestir, etc. Tem que pagar impostos, etc. e tal. E o texto aqui de Lucas 8 vai dizer uma das formas, a principal forma que o ministério de Jesus era financiado. Verso 2. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens. Então essas mulheres eram mulheres importantes e elas financiavam o ministério de Jesus e elas serviam. O que eu acho legal é que eu uso o termo servir. Elas serviam com seus bens. Eu costumo dizer que no Evangelho, no Reino de Deus, nós temos 2 formas de servir principais. Uma, ou você vai, e se não vai, você envia. O problema é quando a pessoa nem vai nem envia, ela atrapalha, ela reclama, ela fala mal. Né? Então, onde você se encaixa agora? Você já viu, quem é o que vai? O cara que prega, o cara que expulsa o demônio, o cara que vai visitar no hospital, o cara que está na intercessão 5 da manhã na igreja, o cara que está lá no call center atendendo, respondendo ligações, é o cara que está trabalhando na igreja, né? O cara que está pregando, que está se preparando para pregar, o cara que está fazendo evangelismo, o cara que está na missão, esse é o que vai. Mas para esse cara aí precisa ter os que enviam, né? E quem envia? Aqueles que sustentam financeiramente. Então, eu observei já vários ministérios e o que a gente vê? Que para o ministério dar certo, ele precisa se sustentar e ele precisa de investimento. Ou seja, o ministério não vive só de unção, não vive só de poder, não vive só de pregar bem, né? Então não adianta você ter unção se você não tem financiamento. O maior ministério que nós conhecemos evangelísticos do mundo foi Billy Graham, e eu estudei a biografia de Billy Graham e eu descobri. Você vê, Billy Graham não é um homem que foi de milagres, não é um homem que foi de expulsar demônio, ele era um homem que ele tinha uma mensagem simples de pregar o evangelho. Qual foi o segredo dele? Por que ele encheu estádios no mundo inteiro? Billy Graham tinha um grupo de empresários que se reuniam para financiar o ministério dele. Então ele ia fazer uma cruzada, gastava de 1 a 2, até mais, milhões de dólares. Cada pregação dele que ia para um país era uns 2 milhões de dólares. Como que se mantém assim? Eles tinham um grupo de empresários que falaram assim, nós vamos enviar o nosso evangelista para o mundo. E nós vemos que essas mulheres estavam atrás do ministério de Jesus,
financiando o ministério de Jesus. E aqui nós temos um conflito, né? Muita gente está ali assistindo e fala, poxa, eu quero ir. Aí na hora que fala assim, não, mas eu quero enviar, eu quero ficar, né, Raul? Não sabe o que quer. Não acho que não tá nem atrás da câmera, né? O Raul falou, eu quero pregar, mas eu também quero ganhar dinheiro. E agora, como é que faz e tal, né? E as pessoas entram nesse conflito. Eu quero dizer algo que é um problema, vai resolver no teu coração hoje. É tão importante o que vai quanto o que envia. A gente criou essa áurea de santidade atrás daquele que prega, daquele que vai, daquele que aparece, mas se não tiver o cara que envia, esse cara não é nada. Então, essas pessoas que estão aqui, que financiavam o ministério de Jesus, aqui fala das mulheres, tinha também, Jesus tinha outros discípulos ricos, que era Nicodemos, que era José de Arimateia. Essas pessoas entenderam que o chamado delas era sustentar.